Boa tarde, somos o Grupo 6, composto por Ana Luísa, Ana Beatriz, João Gabriel, Maria Clara e Teresa Dávila. E hoje iremos falar sobre o mestre da arquitetura moderna, Mies van der Rohe. Arquiteto alemão naturalizado estadunidense, Mies van der Rohe criou uma obra que segue influenciando a arquitetura até os dias atuais. Mies defendia e criava uma arquitetura em que conceitos como os da racionalidade e da funcionalidade guiavam os projetos. E a beleza do edifício era resultante disso, o que chega a ser duvidoso, afinal, seus edifícios apresentam uma beleza estética notável. Famoso pela frase "less is more", menos é mais, o arquiteto materializou uma arquitetura em síntese, de vanguarda, abstrata, para além do seu tempo. Sua arquitetura é marcada por alguns recursos e conceitos que fazem com que seja, além de única, de extrema vanguarda para o seu tempo. O arquiteto buscava, além de ir contra a arquitetura neoclássica e eclética, criar uma arquitetura modernista e internacional. Sua obra é marcada pelo uso de novos materiais industriais, estruturas metálicas e planos de vidro. A abstração é levada ao máximo, é conceito, é não ornamento, é materializada em racionalidade e funcionalidade. A busca da essência construtiva é que guia as obras do arquiteto, em que os edifícios passam a ser estrutura e a estrutura torna-se o edifício. Estrutura esta que é projetada com precisão, com cuidado no encontro de materiais e esquinas. Para Mies, o trabalho do arquiteto era justamente criar espaços vazios para logo serem apropriados e preenchidos pela vida. Suas obras arquitetônicas, marcadas por tamanho, concisão técnica e estética minimalista, que prezam pela funcionalidade acima de tudo, certamente marcaram para sempre a história da arquitetura mundial. Mies van der Rohe nasceu dia 27 de março de 1886 em Aachen, na Alemanha, e veio a falecer 17 de agosto de 1969 em Chicago, nos Estados Unidos, aos 83 anos. Foi um arquiteto alemão naturalizado americano, considerado um dos principais nomes da arquitetura do século XX, frequentemente comparado com Le Corbusier e Frank Lloyd Wright. Foi professor na Bauhaus e um dos pioneiros no estilo internacional, caracterizado por uma arquitetura que valoriza racionalismo, geometria clara e sofisticação. Os edifícios em fase madura utilizam materiais modernos como aço industrial, vidro, para definir tanto espaços interiores quanto a aparência exterior. Ele concebeu espaços austros que ao mesmo tempo expressam elegância e cosmopolitismo. Mies van der Rohe também é famoso por várias de suas frases célebres, conhecidas mundialmente como "menos é mais" e "Deus está nos detalhes", visto que uma vez ele é muito perfeccionista. Quando jovem, trabalhou na empresa de cantaria de seu pai, antes de se mudar para Berlim, onde começou a trabalhar como designer de interiores para Bruno Paul. Entre 1908 e 1911, colaborou com o renomado arquiteto Peter Berns, onde conheceu Walter Gropius e Le Corbusier, influência significativa em sua carreira. Em 1912, abriu seu próprio escritório de arquitetura. Após a Primeira Guerra Mundial, Mies adotou um estilo funcional e objetivo, utilizando novos materiais e métodos construtivos industriais, influenciado pelo Industrial e o construtivismo russo. Foi convidado para lecionar em Bauhaus, onde atuou como diretor até 1933, quando a escola foi fechada pelo governo nazista. Devido ao crescente nazismo, Mies migrou para os Estados Unidos. Em 1968, se tornou diretor da seção de arquitetura da Armus Institute, onde destacou a importância de uma educação que combina conhecimentos práticos com o desenvolvimento da personalidade e valores espirituais. Essas influências despertaram nele um espírito modernista, levando a buscar um novo estilo arquitetônico para a era industrial. Uma de suas principais obras foi o Pavilhão de Barcelona, que é o que vai ser retratado nessa aula. Após sua morte, até hoje ele é lembrado como o supermestre do design minimalista, uma figura central no desenvolvimento do que a gente tem de arquitetura moderna. E o motivo de sua morte, em 1969, foi acidente aéreo, então ele veio a falecer aos 83 anos. Agora, vamos entender um pouco mais sobre uma obra muito importante de Mies van der Rohe. Em 1929, Mies foi convidado para fazer o Pavilhão de Barcelona, na Alemanha, em uma feira internacional de cultura que acontecia na Espanha, se tornando uma das obras mais simbólicas, sendo possível ver o jogo de planos dessa arquitetura típica do Mies, tendo como base o conceito "menos é mais", com a paginação do piso todo em mármore travertino, esquadrias em vidro e toda modulada. Um ponto forte, importante ser citado, é a sua estrutura independente acompanhada de pilares em aço inox e ao fundo uma parede preta em pedra ônix, contendo uma escultura representando a arte na arquitetura, levando em consideração os seus planos bem determinados, como plano de água, plano de piso, plano de vidro e plano de fundo. É evidente que no Pavilhão de Barcelona ele aplica toda a sua teoria com detalhes nos 8 pilares de aço em forma de cruz sobre uma trama regular, devidamente estudado e executado para sustentar uma cobertura plana de concreto.
criando de uma forma neoplástica um jogo de paredes, trabalhando em uma arquitetura muito horizontal e silenciosa que não briga com a paisagem. Utilizava-se cores bege e cinza, muito discretas e resultando em uma arquitetura pavilionar devido à sua dimensão. Possui um teto baixo, pilares em aço inoxidável, os septos são paredes que parecem folhas de papel, que serviam apenas como divisores e não estruturais. Bem interessante, não é? O uso de material em granitos escuros que contrapunham ao vidro junto ao branco com bege do piso e também do forro. No esquema tectônico do pavilhão, é possível ver toda a sua estrutura com pilares completamente modulados. Em seguida, vindo os encaixes das paredes externas sobrepondo a cobertura. Assim, é capaz de entender toda a lógica do pavilhão. Na planta é possível enxergar os espelhos d'água na extremidade, todo alinhado com o piso, não possuindo nenhum desencontro com as paredes que entram no friso do piso. É importante saber que a função do pavilhão era compartilhar a cultura, as inovações, os avanços tecnológicos dos países em eventos internacionais, encantando os visitantes e fortalecendo laços comerciais e diplomáticos. Recapitulando que, por ser uma estrutura independente, ela poderia ser mudada da forma que quisesse, tendo uma maior liberdade de modificá-la e proporcionando um ambiente moderno e inovador. Mies van der Rohe era famoso pela abordagem minimalista e o lema Less is More, traduzindo, menos é mais, que acreditava que o vazio dos espaços construídos deveria sempre ser preenchido pela vida e pelas pessoas. O pavilhão da Alemanha, em Barcelona, exemplifica essa abordagem com linhas simples, formas básicas e uma paleta restrita de materiais. O minimalismo de Mies van der Rohe influenciou profundamente a arquitetura moderna, especialmente na criação de espaços residenciais e comerciais que valorizam a simplicidade e a funcionalidade. A abordagem minimalista também ressoa com princípios de sustentabilidade, ao promover a redução de desperdícios e o uso eficiente de recursos. Sendo espaços mais simples e menos cheios de objetos, são mais fáceis de manter e podem ser mais ativamente eficientes. Van der Rohe escolheu uma paleta limitada de materiais de alta qualidade. O layout de espaços abertos mostram a preocupação de Mies com a experiência do usuário e da integração com o ambiente. Os materiais trazem um visual mais sofistificado, sendo o mármore para a durabilidade, o vidro para a luz natural e o aço para suporte estrutural sem peso visual, permitindo um jogo interessante de luz e sombra. Sendo assim, todos os elementos do pavilhão são funcionais e essenciais. Não há decoração supérflua. Cada componente tem um propósito claro e contribui para a harmonia geral do espaço. Isso se tornou um princípio mega fundamental na arquitetura moderna, sendo conhecido também por popularizar o conceito de espaço aberto, a planta livre, o conceito de eliminar as paredes internas e criar esses espaços flexíveis e abertos. Hoje, ele é lembrado como um supermestre do design minimalista, com funcionalidade, promovendo uma sensação de continuidade entre o interior e o exterior. Muita informação, hein? Que tal uma linha do tempo para recapitular tudo que foi dito? Louis Mies van der Rohe, ou simplesmente Mies, nasceu em 27 de março de 1886, em Ascher, na Alemanha, e foi um dos maiores nomes da arquitetura moderna. Ele começou sua carreira ajudando seu pai, que era pedreiro, o que lhe deu uma base prática desde cedo. Apesar de não ter uma formação acadêmica formal em arquitetura, Mies aprendeu na prática e trabalhou com alguns grandes nomes da época, como Peter Benz. E foi nesse escritório que ele conheceu Le Corbusier e Walter Gropius, que também se tornariam grandes ícones do modernismo. Em 1913, Mies abriu seu próprio escritório em Berlim, focando inicialmente em projetos residenciais tradicionais. Porém, ele logo se apaixonou pelo modernismo e começou a experimentar com novos materiais, como aço e vidro. Na década de 1920, Mies se tornou diretor da Bauhaus, uma escola revolucionária de design, que misturava arte, tecnologia e artesanato.
Com a ascensão do nazismo e a perseguição aos modernistas, Mies decidiu se mudar para os Estados Unidos, em 1937. E lá ele assumiu o comando do Departamento de Arquitetura do Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago, onde também projetou o novo campus. Mies é famoso por seu estilo minimalista e a sua famosa frase "menos é mais". Ele acreditava na simplicidade e clareza, usando formas geométricas básicas e materiais como aço e vidro para criar edifícios que fossem ao mesmo tempo funcionais e bonitos. Algumas de suas obras mais famosas incluem o Pavilhão de Barcelona, um edifício inovador, feito de vidro, aço e mármore. A Casa Farnsworth, uma residência em Illinois, que é um exemplo perfeito do design minimalista de Mies. E o Seagram Building, em Nova York, um arranha-céu elegante com fachadas de vidro e estrutura de aço exposto, co-projetado por Philip Johnson. O legado de Mies é imenso. Ele influenciou gerações de arquitetos com a sua filosofia de design minimalista e a sua habilidade de combinar forma e função de maneira tão harmoniosa. Seus edifícios continuam a ser estudados e admirados por sua inovação e beleza. Mies van der Rohe não só ajudou o modernismo no século XX, mas também deixou uma marca que ainda ressoa na arquitetura contemporânea. Louis Mies van der Rohe teve uma importância duradoura na arquitetura e no design moderno. Ele foi uma figura central na arquitetura moderna, cujos princípios de design e inovação continuam a influenciar na arquitetura contemporânea. O princípio "menos é mais" de Mies enfatiza a simplicidade e a funcionalidade do design. Ele eliminou elementos desnecessários, focando na clareza e na integração entre forma e função, criando espaços visualmente limpos e eficientes. Mies também foi o pioneiro no uso de aço e vidro, explorando suas propriedades para criar estruturas leves e transparentes. O Pavilhão de Barcelona é um exemplo icônico dessa abordagem, destacando a elegância e a inovação no uso desses materiais. A introdução do plano livre permitiu a criação de layouts interiores abertos e flexíveis, rompendo com a tradição das paredes estruturais. Na Casa Farnsworth, essa abordagem promove uma integração harmoniosa entre o interior e o exterior. Como diretor da Bauhaus e do Illinois Institute of Technology, Mies influenciou a educação arquitetônica com métodos inovadores que enfatizavam o aprendizado prático e a exploração de novos materiais e técnicas. Os edifícios de Mies são funcionais e esteticamente impactantes, frequentemente referenciados em estudos culturais. Sua abordagem estética é admirada pela elegância e precisão. Alguns de seus projetos icônicos foram a Casa Farnsworth, que exemplifica a integração perfeita com a paisagem e a transparência. A Seagram Building, um ícone de elegância e proporção harmoniosa. Crom Hall, destaque pelo uso de materiais industriais e espaços abertos. O seu legado foi duradouro. Os princípios de design de Mies van der Rohe, centrados na simplicidade, funcionalidade e inovação, continuam a influenciar arquitetos contemporâneos. Seu legado é evidente na persistência de seus conceitos e na admiração contínua por suas obras arquitetônicas. Louis Mies van der Rohe não foi apenas um arquiteto, ele foi um visionário que redefiniu os limites do possível na arquitetura moderna. Sua capacidade de transformar materiais industriais em arte, criar espaços que respiram liberdade e inspirar gerações de arquitetos garante que seu legado continue a evoluir. Cada linha limpa e cada espaço aberto em seus projetos nos convida a repensar o que é essencial na construção de nosso mundo. Mies nos mostrou que a beleza está na simplicidade e que, através da busca incansável pela perfeição, podemos encontrar a verdadeira essência da arquitetura. Ao estudarmos suas obras, percebemos que ele não apenas construiu edifícios, mas também construiu uma nova forma de ver e viver o espaço.
E assim, a jornada pela essência do design, inspirada por Mies, continua nos deixando ansiosos para descobrir as próximas grandes ideias que moldarão o futuro. Obrigada!